Olá pessoal, eu vou fazer um vídeo sobre esse material que eu preparei introdutório, que é justamente falando do que a gente chama de processo cognitivo da leitura, né? É muito isso o que a gente trabalha na disciplina de inglês instrumental, né? Como que o seu cérebro ele opera essa atividade que é ler, né? Como que ele adquire as informações e como que ele processa as informações, né? O material está em inglês, né? Porque eu dava essa aula em alguns momentos em inglês, então eu transferi o material, mas aqui fica claro que a gente tem, né, a ideia de que a partir do momento que você leu alguma coisa ou que você teve acesso a algum tipo de informação, aquilo ali vai ser despejado, né, no seu cérebro, como a figura está mostrando aqui. Então, aqui a gente tem o reader, leitor. O significado é o conteúdo aqui da jarra, né? E o texto, então, despeja esse significado na cabeça do leitor e isso fica retido lá de alguma forma. E a gente bem sabe que não é assim que o processo de codificação e decodificação de informações acontece, né? Nem tudo aquilo, nem toda informação a que você é exposto entra na sua cabeça e fica ali retido por completo, né? Você tem todo um caminho entre o texto e o leitor que vai filtrar esse significado, né? E vai selecionar aquilo que você vai reter ou não, né? Então, na próxima figura, acho que a gente vai ter uma representação melhor do que acontece. Isso aqui, acreditar que isso acontece é furada. É igual aquele professor que fala: ué, mas por que o aluno não aprendeu se eu dei o conteúdo, né? Não é assim, o professor dá o conteúdo e automaticamente o aluno ali que está atento, ele vai, como uma esponja, reter aquilo, né? Não é assim que acontece. Você tem que estar num nível de atenção, você tem que estar num nível de interesse. Então você tem vários fatores entre a informação e o leitor para fazer esse caminho aqui. Não é automático, não, né? Então o professor que fala isso, eu vejo muitos colegas falando isso, ele precisa estudar um pouquinho mais esse processo entre a informação e a cabeça do receptor, porque tem todo um caminho aí. Então, a gente tem aqui, né, sender, vem de send, né, que a gente conhece dos e-mails e tal, que é enviar, né? Então, é aquele que envia. Então, quem envia está aqui, né? Ele também é o encoder, que é aquele que codifica a informação, e ele pode codificar essa informação na escrita, né, como um escritor daquela informação, ou como um falante, speaker daquela informação, né? Então, aqui é quem vai mandar a mensagem. Eu tô com uma mensagem na minha cabeça e eu pretendo enviar a um receptor, que vai ser o decodificador, e esse decodificador vai ser um leitor ou um ouvinte. Então, como é que eu vou saber quanto e o que daquela informação esse receptor vai receber, né? É isso que pega. Eu não tenho controle sobre isso, né? Muitas vezes eu estou dando a minha aula, né, na sala de aula do IFES,
e tem um aluno que está no celular, o outro está preocupado com o boleto que tem que pagar, o outro está querendo saber que hora que vai ser o intervalo para lanchar, e o outro que está 100% interessado e fica ali focado para aprender aquilo. Então, eu não tenho esse controle. Às vezes tem aquele aluno que nem presta atenção direito, aí você pergunta para ele, ele já absorveu tudo, e o outro que está lá prestando uma super atenção, anotando tudo, na hora que você pergunta, o cara não conseguiu reter nada. Então isso varia muito de pessoa para pessoa, e varia muito da facilidade e do interesse que ele tem acerca daquela informação que está sendo transmitida. Então, a mensagem está aqui na cabeça daquele que vai enviar. Ele vai criar um código que vai ser falado ou escrito em forma de texto, né? O texto falado também é um texto. Então, você tem o texto falado ou escrito, e aqui entra no processo de decodificação, que vai juntar com o que a pessoa tem na cabeça. E isso que a pessoa tem na cabeça, a gente chama cientificamente de esquema. Esquema com CH, é uma palavra que vem do grego, se não me engano, né? Esse esquema é tudo que a gente tem de informação prévia. Então, bate o conteúdo do texto com aquilo que você tem e o nível de atenção que você tá e a sua facilidade de reter aquele tipo de informação, aí você tem aquilo que o seu cérebro vai decodificar, né? E não a mensagem como aquele que enviou pensou, né? Por exemplo, tem gente que entende melhor em forma de figuras, né? Tem gente que entende melhor mensagens que tem algum tipo de gráfico, né? Ou pessoas que precisam falar e repetir aquilo em voz alta para entender, ou precisam que alguém fale sobre aquele texto, né? Então, os processos são os mais variados de pessoa para pessoa, né? Então, essa atividade de decodificação, ela tem vários caminhos aí. Pensando em tudo isso, a gente tenta fazer um trabalho que contempla essa variedade de seres humanos que vão procurar entender um texto, né? Então, mesmo eu fiz aquela pesquisa, né, para ver quem estudou mais ou menos e tal, mas dentro disso a gente tem uma variação de processos cognitivos, né? Você tem alunos do mesmo curso, do mesmo período e que estudaram a mesma quantidade de inglês com níveis totalmente diferentes de compreensão, né? Então a gente vai tentar fazer procedimentos que atendam a todos esses tipos, né, de ser humano, mas dentro de uma sequência lógica que faz parte do processo que é de todo mundo, né? Que é o processo de aquisição de língua. Esse processo ele é comum a todos os seres humanos, né? Agora, ele pode ser mais vagaroso ou mais rápido, dependendo da sua relação com a língua com a qual você está lidando, com a linguagem com a qual você está lidando e o tipo de informação que você está acessando. Por exemplo, se eu pego um texto da área de educação ou de literatura, que é a minha área realmente de estudo, eu tenho maior interesse, eu conheço, né, aquele jargão. Então, mesmo que eu pegue um texto desse para ler, sei lá, em francês,
que não é uma língua que eu domino. Eu comecei a estudar e fiquei aí nos 3 primeiros níveis, mas eu não cheguei a pegar uma fluência, eu consigo ler. Né? Eu não vou falar que eu vou entender 100% e vai ser aquela coisa maravilhosa, mas eu consigo ler. Agora, se eu pegar um texto em inglês ou em português, português que é minha língua nativa, e inglês que é a minha língua, né, de estudo, uma língua na qual eu sou fluente, se o texto for sobre economia ou for sobre algum aspecto da engenharia que eu nunca li sobre, ou... outro dia eu estava tentando ler com a minha filha um negócio do Pokémon. Eu não sei nada de Pokémon. Ela adora Pokémon e fica lá estudando as coisas do Pokémon. E eu não entendi nada. Tava em inglês. Ela, mãe, me ajuda a traduzir aqui e tal. E eu não entendi absolutamente nada do que estava no texto. Por quê? Não é um assunto que eu domino. Então eu sei as palavras, mas eu não sei formar um sentido daquilo, né? Então vamos lá, a gente tem algumas dicas, né? E depois, quando a gente for fazer o trabalho com os textos, a gente vai desenvolver. Então, primeira dica, leia o título, né? A gente vai refletir sobre o que a gente sabe sobre aquele assunto. Isso vai gerar uma antecipação, né? Quando você lê o título e você já começa a refletir sobre aquilo, isso já traz as informações que você tem lá no seu esquema, que você tem lá no seu cérebro sobre aquele assunto, né? De alguma forma você já acessa aquilo. Observe as informações não verbais. Tem muita informação não verbal. A gente vai ver isso em exemplo. Letra maiúscula, sigla, número, figura, gráfico, pontuação. Como essas informações complementam ou se ligam ao título, né? Então tem lá a figurinha, né? Tem a figurinha do texto, tem o tipo de texto. Você vai ver se é uma coisa mais séria, se é mais engraçada, se é mais crítica, né? O tipo de letra que eles usam ali. Então tudo isso ajuda a gente a pensar sobre os assuntos. Identifique a data do artigo. Primeiro a fonte, né? Jornal, revista, livro técnico, a data. Será que é atual? Que tipo de linguagem que eles estão usando ali? E o público-alvo. Aí vem a nossa dica de ouro, que são as palavras cognatas ou familiares. São as palavras parecidas com português. Aí a gente vem naquela questão, né? Poxa, professora, mas tem palavras que são falsas cognatas, aquelas que parece, mas não é, né? Por exemplo, você pega a palavra pretend, né? O exemplo clássico. Pretend não quer dizer pretender, quer dizer fingir, né? Isso é um dos exemplos de palavras falsas cognatas. Só que se você colocar isso no universo das palavras cognatas que são parecidas, eu diria que 80% são aquelas com as quais se parecem. E 20 ou 15% vão ser essas falsas. Então, se você está fazendo uma leitura, você vê uma palavra parecida com português, você tem 80% de chance de acertar que aquele ali é o significado dela. Aí você vai jogar isso fora por causa dos 20% que pode ser falsa. Aí o que acontece? Se for falso, né? Se for uma palavra que parece, mas não é, a gente vai ver depois que não vai fazer sentido. Aí você vai falar, não, tem alguma coisa errada aqui, né? E você volta a analisar aquele texto, ou coloca aquela palavra para analisar. Se você tiver acesso naquele momento a um tradutor, você pode colocar, né? Então a dica aqui é usar marcadores de texto ou canetas de cores diferentes para melhorar a visualização do texto, ou seja, marcar mesmo essas palavras, né?
Palavras que você desconhece. Aí a gente vai procurar entender pelo contexto. Ah, professora, mas e se eu colocar o texto todo no Google Tradutor? Tem um perigo aí, né? O Google Tradutor, ele melhorou muito ao longo dos anos, mas ele ainda é uma ferramenta que tem pouco poder de análise. Eu sempre falo para os alunos o seguinte: a sua mente funciona melhor do que o Google Tradutor. Nós, seres humanos, com toda a nossa complexidade, a gente é capaz de fazer análises e pressuposições muito mais precisas do que a do Google Tradutor. O que a gente precisa realmente é confiar nessa nossa capacidade. Então, muitas vezes, o meu trabalho vai ser mais um trabalho de autoconfiança, né? Parecendo esses coaches aí da vida, do que de ensinar inglês mesmo, né? Porque muitas vezes a gente enxerga ali um significado, você faz as relações corretas, mas você fala, não, eu vou botar no Google para ver se está certo, né? E o Google, ele erra muito. Dependendo do tipo de texto, ele erra mais ainda. Então, a gente realmente não pode depender dessa ferramenta. É claro que todas as ferramentas, e a gente vai falar um pouquinho de ferramentas depois, vão ser muito interessantes e vão ajudar bastante. Mas a gente tem que entender que é uma ferramenta, não é a ferramenta, e nem sempre você vai ter acesso. Se você for fazer uma prova, por exemplo, e na vida de vocês vão se deparar com várias provas, aí você não vai poder realmente utilizar, né? Você tem que demonstrar que você tem aquela capacidade de leitura. Então isso é exercitado. E aqui a gente vai procurar exercitar o máximo possível, né? São repetidas, as palavras que você desconhece são repetidas, aparece uma palavra que você não conhece várias vezes no texto. Se sim, essa palavra é importante. Ah, mas eu não estou conseguindo achar no contexto, eu não estou conseguindo inferir o significado. Então procura no dicionário, seja no eletrônico, seja no de papel. Ou então é uma verificação para fazer depois. Mas toda palavra que se repete muito no texto, ela é importante, né? São importantes, são palavras-chave do texto. Em caso negativo, deixe de lado. Aparece uma palavra no texto. Aquela palavra, às vezes, é uma preposição, é uma palavra que está lá perdida, que não tem muito significado, que não está fazendo muita diferença. Você vai perder um tempão trabalhando em cima dela, e na hora que você encontrar o significado, você vai falar, poxa, mas era só isso, né? Então, é muito melhor você se concentrar naquilo que você sabe e naquilo que você entende que é importante pela repetição, do que você ficar, às vezes, 5, 10 minutos da sua leitura atrás de uma palavra que não tem nada a ver com nada, né? Então, assim, muito cuidado em ficar marcando palavra desconhecida e depois ficar desesperado para tentar entender, né? Se não for repetida algumas vezes, provavelmente não é importante, né? E você vai poder ignorar e você vai entender o texto de qualquer jeito. Atenção! Não se esqueça de que o vocabulário normalmente refere-se ao assunto do texto. Assim, no texto de educação, dificilmente você vai encontrar palavras do tipo printer, que quer dizer impressora, blackboard, blackboard é o quadro de escrever, né, o quadro negro, ou chemistry, que é a química, né? Se o texto fala de educação, vai falar no sentido mais amplo. Então você fala, eu tenho vocabulário sobre educação porque eu aprendi as partes da sala de aula, né, os componentes da sala de aula. Não necessariamente isso vai ser
relevante. Ele vai ter relevância com o assunto, né? Todo texto ele tem um recorte. E a informação central do texto está ligada ao título. Então a gente vai encerrar essa fala e eu vou mostrar na prática no próximo vídeo como que a gente vai acessar essas dicas práticas, beleza? Obrigada.